Capítulo 216, Mil Flores. A expressão de Infante Alcoy mudou ao ouvir o tom ameaçador do Major Dmitri. Major, você deve ter entendido algo errado, só estou aqui por ordens do General Denerius, vou acompanhá-los até fora do território. O homem disse, num tom calmo e cortês. Dmitri tinha um rosto feroz, mesmo sendo um homem velho, ele não parecia se importar com politicagem. Além de quebrar o acordo de entrega de suprimentos, agora querem nos escoltar para fora do território? Para o inferno com sua porcaria! Podemos andar por nós mesmos, agora deem meia volta, se eu ver a cor de seus olhos de novo, vai ser o momento em que eu vou empalar suas cabeças na minha alabarda. O velho homem brandiu em plenos pulmões, arcos elétricos rodopiavam por entre seus cabelos grisalhos. Apesar de manter a postura altiva, o corpo de Infante tremeu. Como um capitão ele poderia lutar brevemente com um major, mas estava fadado a ser morto se isso acontecesse. Recuar. O homem outrora prepotente, em seu cavalo negro, agora estava recuando com seus homens. Vendo essa cena, Fernando e os outros do 13º Batalhão suspiraram aliviados. No momento em que as tropas das Lâminas do Norte estavam recuando, o 10º e 12º Batalhões começaram a chegar como apoio. Vendo essa cena, os oficiais e cabos do 13º Batalhão olharam com desdém e raiva. Se uma luta tivesse estourado, eles teriam que lidar com todo o fardo, enquanto essas tropas lerdas ainda estavam se organizando. Major! Dois homens disseram em uníssono, saudando Dmitri com uma cortesia militar. Ambos eram subtenentes da 12ª e 10ª Guarnição. Túlio, que viu isso, tinha uma expressão irritada. Major, eu tenho uma contestação a fazer. Enquanto nossa 13ª preparou tropas qualificadas para apoiar a legião, outras guarnições parecem ter enviado novatos sem preparo adequado. O que? Um dos subtenentes exclamou, num tom hostil. Olha só quem fala. Enquanto nossas guarnições enviaram pelo menos alguém de nível subtenente para liderar os batalhões, sua 13ª mandou você, um mero sargento recém-promovido. O subtenente da 12ª disse num tom irritado. Minha liderança é provisória, o tenente Raul irá se encontrar conosco antes do fronte. Quanto às suas tropas, apesar do tamanho enorme, Túlio tinha palavras afiadas. Os dois subtenentes queriam retrucar, mas ficaram consternados. Na realidade mesmo eles estavam descrentes em ter que ir para a guerra com tropas de tão baixo nível, era quase como se suas guarnições tivessem os descartado. Chega! Voltem a desmontar acampamento, as tropas que temos aqui é tudo que Vento Amarelo pôde dispor, vamos nos virar com o que temos. Dmitri disse. Apesar disso, mesmo ele estava ciente da manipulação de algumas guarnições. Sabendo do provável ataque dos Elfos Negros, muitas guarnições optaram por manter a nata de suas tropas na cidade, enviando apenas tropas sobressalentes ou soldados que foram recém-promovidos de recrutas. Enquanto estava saindo, Dmitri viu um rosto familiar, era Fernando. Esse não é o jovem que causou aquela confusão com o traidor Jean? Espera, aquele emblema. Ao ver que o jovem, que era recruta há alguns meses atrás, agora carregava o emblema de um oficial, Dmitri balançou a cabeça em descontentamento. Antes ele achava que apenas a 13ª e outras poucas guarnições haviam enviado pessoas qualificadas, mas agora, vendo como um ex-recruta era um oficial, ele perdeu todas as expectativas. Após o major ir embora, todas as tropas voltaram a seus afazeres, em pouco tempo o acampamento estava desmontado e eles partiram. Durante o restante do tempo, não foi visto mais nenhuma ação por parte das Lâminas do Norte, era quase como se tivessem enviado tropas apenas para incomodá-los. Vendo as luzes da cidade ao longe, Fernando tinha uma expressão complicada, agora eles teriam que marchar durante toda a noite dia seguinte, já que seria desperdício de tempo montar outro acampamento quando o sol sairia em poucas horas. Assim como ele previu, o exército marchou sem descanso pelo restante da noite e início da manhã, parando brevemente apenas ao meio-dia. As tropas do 13º Batalhão pareciam razoavelmente bem, mas alguns dos outros batalhões tinham vários soldados com rostos exaustos, como se sua estamina estivesse no fim. Vendo isso, Fernando e muitos outros tinham rostos escuros, com tropas sem preparo adequado, era difícil ver uma perspectiva positiva nas batalhas que estavam por vir. Depois de 3 dias, o exército finalmente avistou outra cidade antes da noite, dessa vez pararam longe, para não causar problemas como da última vez. Depois que o acampamento foi estabelecido, Túlio convocou Fernando, Nina, Marlon e Argos.
À frente fica a cidade Mil Flores, da Legião Pantera. Não temos nenhum tipo de relação hostil com eles, mas também não temos relações amistosas, por isso temos que evitar causar problemas. 2 de vocês irão até lá comprar mantimentos, mas muito cuidado. O patrono deles é uma legião problemática, liderada por mulheres. Elas detêm um certo desprezo por homens, por isso espero que ninguém cause confrontos mesmo que ouçam ou vejam coisas desagradáveis. Túlio disse, dando ênfase na parte de não causar problemas. Todos olharam-se sem entender muito, mas assentiram. Fernando e Nina, vocês dois vão ser os responsáveis por comprar mantimentos para nosso batalhão. Outros batalhões também estarão enviando 2 representantes cada. Depois de dizer isso, Túlio entregou uma pulseira de armazenamento para cada com o dinheiro, bem como uma caixa de armazenamento para os mantimentos. Era o mesmo tipo de caixa que Fernando usou para levar mantimentos até a Vila Lunar. Ela tinha dezenas de vezes mais espaço que uma pulseira comum. Nina tinha uma expressão azeda ao ouvir isso, olhando para o jovem pálido que estava se abaixando para pegar a caixa e amarrá-la nas costas. Sua expressão mudou. Sargento, com todo respeito, apenas eu sou necessária para isso. Se eu precisar posso levar um dos meus homens. Túlio balançou a cabeça em negação. Não, apenas oficiais ou patentes mais altas podem ir. Eu não posso ir já que estarei numa reunião estratégica. Quanto a eles, Túlio disse, olhando para Marlon e Argus. Marlon era um sujeito musculoso e de cabeça quente, não era adequado mandá-lo para algo assim. Quanto a Argus, o homem tinha longos cabelos negros e um rosto invejável que atrairia qualquer mulher. Não parecia uma boa ideia mandá-lo para um lugar controlado por mulheres, talvez ele nunca voltasse. Já Nina, ela era uma mulher, então não teria problemas, enquanto Fernando, com sua aparência mediana, ele não chamaria atenção alguma. Apesar de sem jeito, Túlio explicou brevemente os motivos para escolhê-los. Depois de ouvir aquilo, Fernando não sabia se deveria se sentir triste ou feliz. Marlon e Argus deram um certo olhar de pena ao jovem rapaz, o que piorou ainda mais a sensação ruim. Se for assim até que faz sentido, sargento. Nina falou, num tom de desprezo. Mesmo estando um pouco irritado com os comentários sarcásticos da mulher, Fernando manteve uma expressão calma. Ele sabia que não era um sujeito atraente, mas isso não importava, já que a mulher que amava só tinha olhos para si. Vendo a indiferença do jovem pálido mesmo após a chacota de Nina, Marlon, Túlio e Argus tiveram ainda mais certeza de que ele era o mais indicado. Algum tempo depois, ambos saíram do exército, indo em direção à cidade das Mil Flores. Fernando carregava uma caixa enorme, presa às suas costas. Apesar do enorme tamanho, devido ao seu físico, era quase como carregar isopor. Nina Balmer tinha uma expressão convencida depois de humilhar o rapaz anteriormente e não ouvir retórica. Era como se o mesmo tivesse aceitado seu lugar. Escuta, você vai seguir o que eu falar e nada mais. Ouvindo isso, Fernando deu um olhar calmo para a mulher, então continuou andando. Isso fez Nina sentir satisfeita. Parece que o brinquedo daquela mulher é só um peão, afinal, se eu conseguir dominá-lo, vou poder usar seu pelotão da forma que eu quiser. Os portões da cidade estavam logo à frente. A muralha era quase tão alta quanto as de Vento Amarelo, mas em termos de tamanho total, a cidade em si era bem menor, no máximo metade de Vento Amarelo. Além de Fernando e Nina, representantes das outras guarnições estavam do lado de fora, aguardando a abertura dos portões. Haviam cerca de 10 guardas do lado de fora, olhando com certa ansiedade para os forasteiros. Afinal, tinha um exército de milhares acampados não muito longe da cidade. Quanto tempo mais temos de esperar? Um dos homens perguntou. Os guardas se entreolharam, mas nenhum respondeu, quase como se não tivessem autoridade para fazê-lo. Ei, vocês estão ouvindo? Vocês vão entrar, quando eu permitir. Algum problema com isso? Uma voz altiva disse, saindo do grande portão. Era uma mulher alta, com nariz fino e um olhar hostil. O homem franziu a testa ao ouvir isso. Eles estavam aqui para comprar mantimentos e depois partir. Não havia interesse em criar atritos. Vendo que o sujeito não disse nada, a mulher lançou um olhar de desprezo. Vocês podem entrar agora. Vocês têm 3 horas para comprar o que precisarem. Depois disso os portões serão fechados. Quem ainda estiver dentro depois disso, não sairá mais.